Fala galera, Rômulo Jogaib in your house. É isso aí, meus amigos. Cheguei cansado do consultório, cansado fisicamente, mas a mente não para. Então vim aqui, cheio de live acontecendo aí, cheio de live escrota. Aí eu vim ligar a minha aqui para ver se eu faço uma live interessante, pelo menos. Vamos lá. E aí, como é que vocês estão? Falem alguma coisa legal aí pra mim. Talvez um tema aí pra gente entrar e começar a falar. Sobre as videoaulas, estão me cobrando, até os pacientes no consultório estão me cobrando, me perguntam: vem cá, mas e se eu aprender lá com essas videoaulas, eu não vou precisar de você? Eu, como médico, não posso orientar isso para você, né? Mas sem dúvida, você vai estar à frente de muitos médicos que não têm esse conhecimento, e isso pode te ajudar sim a ter uma autointerpretação. Mas é óbvio, eu como médico nunca vou estimular você a fazer nada por conta própria, por uma questão ética. Então, vamos lá. Salve Doc, Andrew Goulart. O uso de hormônios reduz muito o sistema imunológico? E aí, uma boa pergunta, né? O que eu posso te dizer? Vamos falar de imunidade, né? Imunidade, né? Uma pessoa normal, ela tem uma... Tô com uma conjuntivite aí, tô com o olho fudido, mas tá funcionando, tudo funcionando ainda. Deixa eu diminuir aqui meu Discovery. Então, sobre imunidade, né? Vou falar com vocês. Eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu tenho um paciente que tem HIV positivo e ele trata o seu HIV certinho, corretamente, com a sua terapia antirretroviral e mantém silenciado o seu vírus, né? Quem sabe aqui, quem tem noção, o paciente que tem HIV, ele hoje pode tranquilamente ter uma vida normal, fazendo uso da terapia antirretroviral, que são medicações que silenciam o vírus no nosso organismo e que mantém a nossa carga de células de defesa, chamadas células TCD4, linfócitos TCD4, em níveis elevados e a carga viral em níveis baixos. Essa terapia antirretroviral funciona assim, funciona muito bem. E esse rapaz vivia muito bem, fazendo o seu uso da sua terapia, e foi se informar sobre testosterona, tinha sintomas de baixa testosterona, e veio me procurar outros médicos, e outros médicos negaram a terapia para ele, porque falaram que poderia danificar o fígado, que o vírus ele pode atacar qualquer parte do corpo, inclusive o fígado, que a terapia antirretroviral tem já um grau de toxicidade, enfim, rechaçaram o uso de testosterona para ele por conta disso. Tem o paciente também com vírus da hepatite C, né? Para quem não sabe, vírus da hepatite C e vírus HIV são doenças que hoje a gente não tem uma cura, mas a gente tem tratamento. E são doenças que a gente chama de doença crônica. Deixa eu só botar esse café no micro-ondas um segundo. Então, vírus da hepatite C e o vírus do HIV, quando nós adquirimos, eles são doenças que não têm uma cura, mas eles têm tratamento.
e são o que a gente chama de doença crônica. É diferente de uma epicondilite, que você machuca o seu epicôndilo, você tem uma doença aguda. E normalmente essa doença vem, fica uns dias com você, você fica curado e vai embora. A doença crônica, ela fica com você bastante tempo. Diabetes é uma doença crônica. E a gente não tem uma cura hoje, mas a gente tem tratamento. E no caso do HIV, é o uso do antirretroviral. E voltando a essa história, esse paciente meu fazia o uso do seu antirretroviral, vivia muito bem, obrigado, com a sua imunidade controlada, sem ter infecções oportunistas, mas ele se sentia, né, tinha sintomas de baixa testosterona e veio até mim, né, buscar tratamento sobre isso. Explicou perfeitamente sua doença e começou a terapia com testosterona. E ele é um rapaz que é muito cuidadoso, atencioso com seus exames, e ele mostrou para mim, fez questão de mostrar que depois de 12 semanas fazendo o tratamento com testosterona, os níveis de células TCD4 dele, e ele tinha um histórico, nunca tiveram tão altos. Então, assim, estou falando de um caso isolado, né? Não sou imunologista para poder falar para você, com certeza vai aumentar a sua imunidade. Estou falando do caso de um paciente que tem uma doença crônica, que trata ela da forma correta e que começou uma terapia com testosterona, mostrou melhora de todos os sintomas que ele tinha e aumento dessas células TCD4, essas células de defesa, né? Existe um cara chamado Nelson Vergel, muitas pessoas marombeiros já fuçaram, já conhecem esse cara. Ele é um cara muito forte, acredito que ele deva ter entre seus 40 e 50 anos de idade. É um cara muito forte, ele não é médico, mas ele escreveu um livro que se chama Build to Survive, construído para sobreviver, algo desse tipo na tradução. E esse cara, acho que ele é um americano, não me lembro agora, mas o livro dele é em inglês. E ele é um cara que adquiriu o vírus do HIV e que teve sintomas de baixa testosterona, foi procurar ajuda em todo o mundo, numa época onde o número de informação, a quantidade de informação era muito mais remota. E ele chegou até médicos que realmente sabiam o que estavam fazendo e colocaram ele para usar a testosterona, melhorando, trazendo qualidade de vida. Concomitantemente a isso, ele faz adequadamente o uso da terapia antirretroviral e o cara é um touro de forte. Você nunca vai imaginar que o cara tem alguma doença. Ele tem uma vida totalmente normal. Então, sobre sistema imunológico, eu dei aí minha opinião, tá? Boa noite. Vocês estão ouvindo legal aí? O áudio tá legal? Tava na live agora de um colega, médico, mas estava só assistindo. Aí vim aqui fazer a minha. A live dele tava legal. Falei que tava passando várias lives chatas, né? Mas não a do meu colega, tá? Vídeos tops no YouTube, continue, abração. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer fazer esses vídeos. Meus vídeos no YouTube não são monetizados, tá? São vídeos que eu faço colocando musiquinha, minha família, enfim. São pessoas, né? Um dia eu vou morrer, um dia eu não vou estar mais aqui. E eu quero deixar um legado, né? E esse legado é a minha originalidade, né? É a minha forma de abordar esses assuntos que são, infelizmente, hoje ainda polêmicos. Mas é lógico, isso está mudando, evoluiu muito. Ao passo que muitos profissionais que tratam de esteroides anabolizantes ou testosterona, eles são prometedores de milagres, né? A gente já viu aí pessoas usando essas substâncias, tratando com essas substâncias, prometendo cura para câncer, enfim, fazendo promessas bizarras, né? E que não tem o menor sentido. Ainda queimam ainda mais o filme de quem quer trabalhar de forma correta, de forma séria, legítima com essas substâncias, né? Felipe Gastal, o cabelo cresceu, é isso aí, cresceu. Reposição está muito desgastado? Aí eu não entendi.
eu tô tomando dura e me saiu muita espinha. O que posso fazer para minimizar? Cada caso é um caso, né? Existem formas e formas de tratamento. No curso online que eu vou dar, eu vou passar toda a minha forma de conduzir esse tipo de casos, tá? E as pessoas complicam muito o simples, ficam querendo tratar níveis hormonais, tá? E eu vou explicar detalhadamente como que funciona, o que eu acho, o que eu penso. Eu já tive bastante acne na minha adolescência e vou explicar como eu conduzo isso, tá? Fala, Rapex! E aí, meu amigo, tudo na paz? Bom, sobre o sistema imunológico, dei aqui minha contribuição. Vamos lá, galera. Manda bala aí, fala aí de um assunto maneiro pra gente botar. A pergunta, desculpa, mas vamos ser inteligentes, né? Vamos fazer perguntas, né? Outro dia eu estava na live de um cara que é ortopedista e o pessoal filosofando lá, perguntando mil coisas, e eu perguntei pro cara o que ele achava do PRP. O cara é ortopedista, professor, no mínimo, né? A gente pensa que são pessoas que lidam com isso, que já estudaram isso, que já tiveram alguma experiência com isso. Então, vou perguntar pro cara, né? Tava lá na live, nego perguntando de filosofia, perguntando do Diabo 4, e a minha pergunta lá, o cara é ortopedista, sobre plasma rico em plaquetas. Então lancei minha pergunta lá, aproveitei, tô tendo aqui, é como se fosse, mal comparando, obviamente, uma consulta grátis, né? O cara me deu o parecer dele. Outro dia eu marquei uma consulta com o ortopedista para ouvir a opinião dele. Então, enfim, usem isso de forma inteligente, né? A pergunta que o colega fez aqui, é possível usar a ex em um uso contínuo, no caso de ponte de cruze, e ser saudável? Depende, né? É possível? Sim. É garantido? Não. Então, assim, não te ajudei, nem também não serviu de nada a sua pergunta, né? Então, faça uma pergunta mais inteligente em relação a isso, para a gente poder estar te dando alguma informação útil e, ao mesmo tempo, é uma pergunta possível de responder, sem eu ter que contar uma história inteira, né? Então, vamos lá. O colega aqui, Durateston ou Deposteron? Todos os dois funcionam maravilhosamente bem. Eu até brinco, normalmente eu falo assim para o paciente, olha, Durateston é para o paciente raiz, Deposteron é para o paciente Nutella. Eu falo assim brincando, eu prefiro Durateston em mim, porque ele costuma elevar mais o estradiol, e eu gosto de estar com o estradiol mais elevado, mas todos os dois funcionam maravilhosamente bem, e as aplicações do Durateston costumam doer mais, tá? Ele tem ésteres mais curtos, então são ésteres mais inflamatórios, que dão mais calor, dor, calor, rubor, edema. Inflamatório é isso. Inflamação não quer dizer infecção. Inflamação, os 4 sinais básicos da inflamação, que é dor, calor, rubor, vermelhidão e edema, inchaço. Isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer aplicação, mas isso frequentemente acontece mais com o Durateston por conta da presença dos ésteres fenilpropionato e propionato, que são ésteres mais curtos, tá? Mas todos os dois funcionam maravilhosamente bem. Mas, em mim, eu prefiro Durateston, mas todos os dois são muito bons. Funcionam absurdamente. Diego Cosetti. Estou fazendo TRT subcutânea e ficou umas marcas roxas no local da aplicação. Onde estou errando? Primeiro, isso pode acontecer. Sim, pode acontecer com a subcutânea, pode acontecer com a intramuscular. Frequentemente, quando nós injetamos... Só um minutinho para eu mostrar isso aqui. Então vamos lá. Frequentemente, quando nós estamos injetando uma substância no nosso corpo, essa agulhinha, né, ela tem uma, eu não sei a palavra melhor, eu vou falar aerodinâmica, deve ter uma palavra melhor,
que é um corte preciso, afinado. Isso aqui, se eu não me engano, é feito com laser, para que ela entre traumatizando o mínimo possível do seu tecido, né? Quanto mais fina ela for, quanto mais preciso, mais afinado, afiado for esse corte, mais ela entra sem rasgar, sem rebentar as suas fibras. Então imagina você, o que deve doer mais? Um corte no seu braço com uma faca ultra afiada ou um corte com uma faca cega, né? Todos os dois devem doer pra caralho, né? Mas enfim, certamente um corte com uma faca cega, porque ela identifica de maneira mais errática um maior número de células. E isso aqui é extrapolando, né? Mas é a mesma coisa. Isso aqui, quanto mais danificado, ele mais traumático é. E uma roxidão, como o colega aqui falou, pode acontecer porque você, na hora da aplicação, você está arremessando dardo, está fazendo isso aqui, arremesso de dardo. O certo é, quando eu explico para os meus pacientes, limpe a área a ser aplicada, toque, uma técnicazinha boba, prenda a respiração, 1, 2, 3, e nesse prender a respiração você faz a introdução da agulha num movimento único, já com a pele tocada, sem você fazer arremesso de dardo, tá? Então, a aplicação ela tem que ser delicada e rápida, porque o momento que dói é o momento que fura a pele. E assim, quanto mais você repetir essa agulha, por que eu trouxe essa agulha, né? Quanto mais você repete a aplicação, a ponta dessa agulha vai ficando romba. Então ela, se você botar no microscópio, tem uma publicação que eu fiz sobre isso já tem tempo aqui no meu Facebook. No meu Instagram. Facebook eu tenho, mas mal uso e só uso para coisas familiares. No meu Instagram tem aqui uma publicação onde eu peguei lá, alguém publicou isso, a imagem microscópica ampliada da ponta de uma agulha usada uma única vez, usada 2 vezes, usada 3 vezes, usada 4 vezes. Ela começa a ficar toda torta, então isso machuca. Não vou mentir para vocês, não sou hipócrita, eu recomendo para os meus pacientes não usar mais do que 2 vezes isso aqui, mas eu já usei mais de 10 e vai gerando um trauma maior. Então a aplicação pode gerar esses roxos, essas roxidões, tá? Então pode ser uma dessas causas. Ou a aplicação está sendo arremesso de dardo, ou você está repetindo demais os pontos a serem aplicados, ou a sua ponta de agulha está ficando romba. Mas um hematomazinho pode acontecer sim, tá? Com qualquer aplicação. Respondido aí, meu amigo, muito boa sua pergunta, tá? Sobre HCG e sua função no organismo. A pergunta aí que requer uma resposta grande, né? Mas de uma forma resumida, eu vou dizer, eu geralmente não prescrevo, não trabalho com HCG, sou radicalmente contra essas porcarias de HCG sublingual, gotinha de bada-língua, HCG, sei lá, né? Acho que só tem sublingual aí. HCG é uma substância proteica, peptídica, assim como o GH tem que ser feito o quê? Injetável, tá? Subcutâneo ou intramuscular. Né? Existem aí, não sei se você está falando sobre dieta de HCG, que aí é outro papo ainda mais extremo, que eu também sou radicalmente contra. Mas a HCG tem a sua aplicabilidade, alguém, enfim, fazer uma estimulação inicial endógena do paciente, da sua produção endógena. Mas em algum momento, se você quer ficar com a produção endógena desse paciente, você tem que retirá-lo. Não adianta, o uso prolongado de HCG é repleto de problemas, de efeitos colaterais. Um deles é a dessensibilização testicular. Tá certo? Então, HCG, mais ou menos isso, tá? Leonardo Mira, tu é foda, assiste seus vídeos, só posso dizer que tu é foda. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado aí pela consideração. Vamos ver mais. Boa pergunta aqui, nosso amigo Patrick Feliciano. Quem faz uso de testosterona pode doar sangue? Então vamos lá. Vou dar uma resposta
raiz, uma resposta bem honesta para vocês, tá? Então vamos lá, quem aqui já doou sangue, vai lá, vim aqui, tô um cara saudável, bonitão, jovem, não tô com doença nenhuma, não tô tendo febre, tô tudo tranquilo, quero doar sangue por questões morais, por questão de fazer uma caridade. Quem usa testosterona pode doar sangue? E aí eu vou te dizer, normalmente quem está lá na ponta do iceberg, que vai te receber e colher a sua história para saber se você é um candidato ou não para doar sangue, muitas das vezes ele não tem um preparo profissional para estar ali. Ele é um mero coletor de dados, onde ele sabe que certas perguntas, quando respondidas sim ou não, anulam você como um candidato para doar sangue. Por que isso? Porque certas perguntas, aqui eu não entendo, né? Uma instituição que vai receber o seu sangue, ela, como qualquer instituição, é uma instituição financeira, né? Precisa se preocupar com lucro, com custo-benefício daquilo ali. Então vou fazer umas perguntas que tem lá, né? Eu já doei sangue, agora faz tempo que eu não dou, mas eu vou lembrar de umas perguntinhas, se você já doou, você deve lembrar. Eles perguntam lá, você só tem relações sexuais com preservativo? Sim ou não? Aí você bota lá, sim. Você tem múltiplos parceiros sexuais? Você responde sim ali, acabou. Você já não vai doar mais sangue. Por que isso? Porque se você tem múltiplos parceiros sexuais, né, múltiplos ou mais de dois, mais de um, sei lá. Eu falei múltiplos, mas não me lembro exatamente. Se você tem múltiplos parceiros sexuais, você tem o que enquadra no que eles chamam de comportamento de risco. Então, o seu sangue, existe um custo-benefício muito baixo para a empresa, para a clínica de hematologia, receber e analisar o seu sangue, sendo que você tem um comportamento de risco. Então, não vale nem a pena testar o seu sangue, segundo o raciocínio deles, para ver se você é um potencial doador ou não. Porque entendam, né, tudo isso gera um custo de saúde global que você acaba pagando no seu arroz e no seu feijão, no seu imposto. Então, assim, ninguém quer pegar um sangue de qualquer pessoa e transmitir que tenha uma possível doença e transmitir para outras. Antigamente, até os anos 90, até os anos 90, a gente não conhecia a hepatite C e várias pessoas, o teu sangue era testado para outras doenças, mas não era para hepatite C. E a gente depois descobriu essa hepatite C hoje. Algumas pessoas receberam transfusões com esse sangue da década anterior até 90 e se contaminaram com hepatite C. Então, né, aquilo que eu falo, né, o que a gente sabe sobre doença, sobre saúde, sobre tudo, sobre a vida, é sempre inferior àquilo que a gente não sabe. Então a gente achava que conhecia todas as hepatites. Tinha uma hepatite C que a gente não conhecia e muitas pessoas se infectaram e convivem hoje com o vírus da hepatite C. Mas enfim, por que estou dando essa volta toda? Então, o cara vai perguntar, você faz uso de algum medicamento? Você trata alguma doença? Você tem diabetes? Você tem hipertensão? Você usa testosterona? Uso testosterona por conta própria, sem acompanhamento médico, o cara vai enquadrar isso aí como um comportamento de risco. Um comportamento que não é o apropriado e muitas das vezes ele pode reprovar o seu sangue de você simplesmente ser um novo benefício para analisar, segundo os critérios dele, não vale a pena. Agora, pare comigo para pensar. Você é um cara que usa testosterona, repõe a sua testosterona, acompanha a sua saúde, é um cara saudável, que se exercita e que apenas usa testosterona, repõe seus níveis hormonais. Talvez se você falasse que repõe hormônio tireoidiano, não iria ter problema. Então, muitas das vezes, se o julgamento da pessoa que estiver ali for um julgamento enviesado, seu sangue não vai ser nem aprovado para você doar, né? É que nem você chegar, quase, né, mal comparando, você chegar e falar que veio doar sangue, mas tá tendo febre direta, tá vomitando, tendo diarreia, o cara fala, pô, bicho, você tá doente, cara, não vale a pena, você não tá numa hora apropriada para doar. Então, é mais ou menos isso, depende, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai mentir pro cara? Não uso testosterona, não tenho nada não. Complicado, né? E ao mesmo tempo, você
Não pense você que você, por usar testosterona, né, tá usando aí, sei lá, vamos botar aí que você tá com seus 2.000 nanogramas de testosterona total. Não pense você que o seu exame, seu sangue contendo essa quantidade de testosterona, ele vai parar no organismo de uma velhinha e fazer ela levantar uma maca, né, ficar fortona por conta disso. Isso não vai acontecer. O sangue ele é fracionado em porções, né, em porção de plasma, porção de hemácia, não é a quantidade que você tem ali de hormônio, por mais elevado que seja, né, os seus 2.000 nanogramas por decilitro, eles não vão parar todos eles no corpo de alguém. Então aquele sangue ali ele recebe um tratamento, é irradiado, é filtrado, tá? Então acho que eu respondi a pergunta de uma forma íntegra, sem dar uma resposta genérica, dando uma resposta do ponto de vista prático, tá? Vamos mais aqui. É normal ficar um pouco dolorido após um dia da aplicação subcutânea? É sim, isso é mais comum com Durateston, com ésteres curtos, mas pode acontecer com qualquer éster, né? E com o Deposteron é o mais ameno de todos. Deposteron e Nandrolona são os mais amenos de todos, tá? Estou falando de droga de farmácia. Dia 19 tem consulta, é isso aí, meu amigo. Vamos apertar os parafusos aí dessa máquina, deixar ela mais ajustada ainda. Até lá. Vamos mais. Como diminuir a queda de cabelo? Galera, eu vou falar sobre isso aí, tá? Isso aí vai depois parar na mão de todo mundo, ok? Mas isso aí, esse conhecimento meu, eu vou compartilhar com vocês nas videoaulas, né? Esse vídeo, inclusive, já está feito, já está lá no forno, já está pronto, né, para ser lançado. Mas eu não vou divulgar isso no canal aberto nenhum, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que me seguem, me acompanham e que ficam aqui só de butuca e me criticando pelas costas. Pessoas que me acompanham diariamente não curtem porra nenhuma que eu faço, mas ficam ali só na jugular. Óbvio que eu não faço as minhas coisas pensando nessas pessoas, mas tem muita gente aí que está aí só absorvendo, não promove de forma nenhuma o que eu faço, não compartilha, não impulsiona, não divulga o que eu faço com as pessoas. Lógico, né? Você não vai divulgar isso com uma pessoa que não tem nada a ver, você vai divulgar com pessoas que são do seu grupo, né? De repente com um colega, pô, cara, você já dosou sua testosterona, você está sentindo, tem um cara que fala coisas sobre isso. É a forma de retorno que vocês podem me dar, né? São pessoas que podem se beneficiar com aquele conhecimento que eu estou divulgando, né? Então, enfim, esse tipo de coisa eu vou falar, mas vão ser nas videoaulas que eu vou fazer. Já está até pronto esse vídeo, inclusive, tá? O que mais? Vamos mais. Ebert Zagui, ou Zagui Falcão. Sou um grande admirador do seu trabalho. Parabéns, me ajudou muito na minha qualidade de vida. Maravilha, meu amigo. Estamos aqui para isto. Vamos mais, vamos mais. Vamos lá, pergunta o nosso amigo Ricardo. Paulo Ricardo. Testo e androgênico sem parar é válido? Uma pergunta aí também, né, muito inespecífica, tá? Se a pergunta foi testosterona e esteroide androgênico pode ser usado sem parar? Então, poder pode, né? Mas depende do que? Você pode ser um cara que faz eritrocitose sempre. Dos mais de 500 pacientes que eu tenho 3 que fazem eritrocitose sempre. É um número pequeno? É um número pequeno, mas existe. Você pode ser esse cara? Pode, né? Então, enfim, existem esteroides anabolizantes que têm toxicidade e não podem ser usados diariamente, o ano todo, sabidamente. Estanozolol, por exemplo, oxandrolona, dependendo da dosagem. Mas existem outros esteroides que podem ser usados
continuamente sem grandes problemas. É lógico, cada caso é um caso, mas existem tipos de esteroides que são tóxicos e não devem ser usados continuamente. Outros esteroides podem ser usados com muito maior segurança, tá? Sem essa toxicidade. Boa noite. Cargin Leandro. Algo desse tipo. Cargin Leandro. Cargin. Boa noite. O que você acha da sibutramina? É válido para quem está acima do peso? Olha, eu não trabalho com essas substâncias, não ficar aqui metendo pau, mas é uma ferramenta terapêutica, né? Não é anfetamina, né? Mas esqueci o nome da classe da droga. As pessoas chamam de anfetamina, mas não é uma anfetamina. Enfim, é uma ferramenta terapêutica, né? É lógico, qualquer substância, não existe assim. O que você acha do atenolol? Porra, o que eu acho do atenolol? Depende da indicação dele, né? Você está me perguntando aí, para quem está acima do peso. Eu não trabalho, tá? Eu não trabalho com essa substância. Eu acho que tem seus prós e contras. Enfim, é uma droga que pode ter a sua aplicabilidade, tá? Eu não gostaria de passar isso para um familiar meu, tá? E não trabalho com essa substância, por exemplo. Mas é válido? Depende, né? Enfim, eu não passaria essa medicação para um paciente meu, tá? Mas não quer dizer que eu tô certo, tá? E que que tem que passar ela ou não tem que passar, tá bom? Depende, de repente o paciente tem uma queixa absurda de compulsão alimentar. Enfim, tudo custo-benefício, né? Como não vou ficar, não estou querendo ficar em cima do muro não, manda real mesmo. Mas como não é algo do meu cotidiano, da minha prescrição, né? Então eu fico inseguro de falar com propriedade, com segurança, né? Se falar assim, não, prescrevo direto, realmente. Ó, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa engraçada. Tem um paciente meu, talvez ele esteja aqui, um cara grande, forte, atleta de remo, né? Ou seja, ele tem que apresentar desempenho físico. Foi entrando aí nos seus 40 e poucos anos de idade e começou a ter sintomas de baixa testosterona. Começou a ver meus vídeos, até morava perto aí da onde eu morava, da casa onde eu cresci. Voltou aí e ele me procurou para repor sua testosterona. Ok, começamos a repor sua testosterona. Ele tem seus 3 filhos. E chegou para mim e falou, pô, Rômulo, olha, eu faço remo, faço musculação, um cara ativo, um cara grande, longilíneo, magro e ao mesmo tempo, né, forte. E ele chegou para mim, né, colega, né, é um conhecido meu, né, não é meu amigão, mas é um colega, conheci, cumprimentei, vi esse cara crescer, ele me viu crescer. E ele chegou para mim e falou assim, pô, Rômulo, eu queria usar um remedinho aí para segurar meu apetite, cara. Eu chego em casa, pego a barca aqui em Niterói, né? Conecta aí Rio-Niterói. Pego a barca em Niterói, chego em casa, às vezes, bate uma fissura, tô lá brincando com meus filhinhos, meus 3 filhinhos pequenos e tal. Me dá uma vontade de comer um biscoito, eu vou como o pacote inteiro, enfim. Queria um negócio para segurar meu apetite. Aí eu falei, cara, eu não sou muito de prescrever essas substâncias. Você é um cara que precisa de desempenho físico. Então, pode ser que você, não sentindo fome, você não coma nem o que você precisa comer, e isso diminua seu desempenho físico. Mas falei assim, beleza, né? Você quer usar, enfim, não é uma medicação da minha habilidade de prescrever, mas vamos lá. Passei para ele uma medicação, medicamentos para inibir o apetite dele. E aí, brincando, né, mandei fazer na dosagem padrão lá, e o cara foi fazer a medicação. E o que aconteceu? O cara tomou, ele me deu um relato tão engraçado, tomou a medicação e sentiu uma sensação absurda de náusea, tontura, sensação de vômito. Né? E como admitidamente eu falei, cara, não são medicações do meu arsenal terapêutico, do meu uso cotidiano, eu não queria nem fazer. Ele, não, Rômulo, poxa, é bizarro, porque remédio para gordo deve ser isso aí mesmo. O cara só não come o negócio se ele tiver com vontade de vomitar. Então eu achei super engraçado isso, que eu falei, realmente, né, gordo
comilão mesmo, para ele não comer, ele tem que estar com vontade de botar coisa para fora, que aí ele não bota coisa para dentro, né? É o efeito colateral dessa medicação. Aí a esposa teve o mesmo sintoma e ele falou, porra, cara, aí já comprei, mandei fazer, né, 60 doses e tal. Porra, quer saber? Pô, Romulo, e se eu tomasse 1/4 da dose, será que eu não ficaria melhor? Né? E aí eu falei, bom, beleza. Aí ligamos para a farmácia de manipulação, pedimos para eles porcionarem os comprimidos, fracionarem em 4. E realmente ele ficou bem, né? Melhorou, diminuiu a compulsão alimentar dele e ele seguiu usando sem isso comprometer seu desempenho físico. Então, assim, são medicações que eu não gosto de prescrever, não era sibutramina, tá? Mas não gosto de trabalhar com esses sacietogênicos, tá? Mas só compartilhando uma historinha engraçada aí. Gustavo Forel. Depois que comecei a fazer TRT, tenho tido muitas espinhas, voltei minha adolescência antes de tomar Roacuta. Será que Roacuta resolve? Então, e aí? Você usou Roacutan, teve cura, teve melhora. Roacutan é uma medicação muito forte, tem a sua aplicabilidade sim. E, obviamente, né, as pessoas às vezes ficam demonizando. Ah, comecei a usar testosterona e tô cheio de acne. Porra, para e pensa comigo. Quando você era adolescente, você estava lá na sua adolescência, você certamente de algum garotinho ou alguma garotinha que não usavam anabolizantes e apenas entraram na adolescência e viraram um choquito humano. É lógico que você lembra que teve alguém assim. Sempre tem alguém assim que ao entrar na adolescência vai ter o seu primeiro contato com níveis elevados de androgênios, tanto o homem quanto a mulher, e essa pessoa, por ter uma propensão sua, genética, de desenvolver acne, quando teve contato com o androgênio, natural que ele produzia, que ele começou a produzir por causa da maturação das suas glândulas sexuais, ele começou a ter acne, absurdamente. Então o cara está usando anabolizante? Não. É um efeito que pode acontecer até com a sua produção endógena. E quando você entra numa reposição mais semelhante ao que você teve lá na sua adolescência. E essa acne pode aparecer? Pode. Não é culpa. Ah, isso aí foi a bomba, isso aí foi o esteroide. Isso é uma mensagem, né, que você tem que o uso do androgênio favoreceu e piorou aquele quadro. Tá? Então, pode acontecer sim. Né? Então, tem que caracterizar o tipo de acne que você está tendo para ver qual o tratamento apropriado. Tá? Fábio Filho, boa noite. Pode mandar perguntas? Manda aí. Rapaz, abri o teclado aqui. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, Doctor. Jundiaí, São Paulo na área. É isso aí, Marcelo Cândido Real. De Niterói para Jundiaí, São Paulo. Wellington PS Bowles. Boa noite, doutor. Boa noite, Wellington. Vamos lá. Carlos Xavier. Masteron e Primobolan. Podem aumentar o DHT? Pode causar efeitos na próstata? Então, vamos lá. Essas duas substâncias são esteroides anabolizantes classificados como derivados DHT. E eles podem aumentar o DHT de sangue? E aí, uma boa pergunta, né? Eu vou falar sobre isso nas videoaulas do meu curso, que nos exames laboratoriais, tá? E a pergunta aí, ele pode causar efeitos na próstata, né? Essa é uma boa pergunta, né? Quando você entra com um androgênio no seu organismo, seja testosterona, seja androstenediona, seja DHT, o próprio DHT que você produz, eles vão se ligar num único receptor que nós temos, que é o receptor androgênico. Esse receptor androgênico está presente em algumas células-alvo, células como o cérebro, células como o músculo, tecido muscular esquelético,
tecido muscular estriado cardíaco, a pele, enfim, ele vai se ligar e fazer. E a própria próstata, né, como foi perguntado, também é um tecido, e ele pode causar efeitos na próstata. Agora, isso quer dizer que você vai ter uma hiperplasia da próstata, né? Todo homem até os seus 90 anos de idade, ele vai ter aumento da próstata. Porém, nem todo o homem, em qualquer fase da sua vida, vai ter sintomas de aumento da próstata. Você pode ter a próstata grande e não sentir absolutamente nada, e nunca nem saber que ela está grande, ou você pode ter a próstata aumentada e você ter sintomas, principalmente de alteração urinária, né? E isso, a hiperplasia prostática benigna, é uma condição de saúde benigna, como o próprio nome diz, hiperplasia prostática benigna. É um aumento, é uma proliferação das células da próstata benigna, não é uma proliferação maligna. Só que esse aumento de próstata pode, em algum momento, se tornar comprometedor do seu fluxo de urina, né? Porque, entendam, a próstata é um aglomerado de células, uma carninha, que por dentro dela a gente tem um tubo que é a uretra. E essa uretra, ela conecta a bexiga, que é um reservatório de xixi, até a saída do pênis, que é a sua uretra peniana, para você expelir o seu xixi para fora. Então, aquele tubo ele passa por dentro da próstata. E a próstata, quando está aumentada, né, existem dois tipos de componentes da hiperplasia prostática benigna. É o componente dentro do tamanho da próstata, a próstata grandona, e existe o componente de força elástica, de elasticidade da próstata. A próstata ela é um tecido elástico, é um músculo liso. E esse músculo liso pode estar tenso, contraído. Por isso que tadalafila pode ter benefício para diminuir esses sintomas da próstata. É um inibidor de fosfodiesterase 5, que atua onde? Na vasodilatação, na formação de óxido nítrico, que atua nos músculos lisos presentes na parede dos vasos sanguíneos. E também, esse músculo liso também está presente na próstata. Então, pode beneficiar esse tipo de sintoma, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso dentro da pergunta que o nosso amigo aí fez. Gilson Parra, Priscila Finzeto. Doutor, quando o estradiol se eleva e a pessoa começa a ter ereção meia bomba e perda da ereção, somente o tamoxifeno consegue voltar ao normal? Ou é só um período que o corpo acusa esses sintomas, né? Então, uma boa pergunta, mas ao mesmo tempo uma pergunta multifatorial, né? Quando o estradiol se eleva, a pessoa, quando ele se eleva isoladamente, geralmente ele vai prejudicar a função erétil do homem, sim, tá? Quando ele se eleva isoladamente. Quando ele se eleva juntamente com o nível de testosterona, na grande maioria das vezes, o homem está bem, tá? Então, estradiol é um hormônio que a gente conhece como hormônio feminino, tá? Mas ele é um hormônio importante para a saúde sexual do homem, tá? Assim como o testosterona, que a gente conhece como hormônio masculino, também é um hormônio importante para a saúde orgânica, saúde sexual da mulher. Entendam o seguinte, uma vez eu vi isso num fórum de discussão americana, onde um rapaz lá colocou algo que as pessoas estavam falando bem, falando mal do estradiol, uns falando bem, outros falando mal, e falando que piorava a ereção, que melhorava, enfim. A gente sabe pela fisiologia que estradiol favorece a liberação de óxido nítrico, e com isso favorece a vasodilatação, e com isso favorece o enchimento peniano. Pum! Isso a gente sabe, existe comprovação fisiológica disso aí que eu estou falando. Ok. E o cara trouxe para a questão prática. Ele chegou e falou assim, meus amigos, se estradiol fosse ruim para a ereção, como todo mundo fala, os travestis não teriam ereção. E travestis são bombeados com hormônios de estradiol e eles têm ereção, né? Então,
Não pense você que estradiol de um todo é ruim. É lógico que você balancear apropriadamente esses hormônios é o que vai te deixar melhor, né? Não estou dizendo aqui que é para ninguém tomar estradiol, né? Mas enfim, o camarada trouxe para a parte prática, né? Se estradiol fosse um hormônio ruim, os travestis não teriam ereção, né? Então ele tem o seu benefício na vasodilatação, no enchimento peniano, sim senhor. Agora é lógico, você não tem que olhar para um hormônio isoladamente, você tem que olhar para toda a orquestra hormonal do seu organismo, tá certo? Fala um pouco sobre naltrexona, doutor, em dosagens baixas. Olha, meu amigo, não conheço, já ouvi falar alguma coisa sobre melhorar a imunidade, mas não conheço. Não vou falar sobre algo que eu não conheço, tá? Rapex, qual foi a resposta do grama por grama da Durateston? Boa pergunta, né, meu amigo? Não sei se ficou claro, mas, enfim, Durateston, ele tem 4 ésteres, né? Fenilpropionato de testosterona, propionato de testosterona, isocaproato de testosterona e decanoato de testosterona. Né? Vamos para os dois extremos, né? O fenilpropionato é o menor éster e o decanoato é o maior éster. Maior por quê? Imaginem o seguinte, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês com a minha seringa. Imagina o seguinte, isso aqui é testosterona. Tá aqui, testosterona. Os ésteres de testosterona, eles são isso aqui, a testosterona, ligado a um éster, que é o propionato, que é um éster desse tamanho aqui. E isso aqui é a testosterona ligado ao decanoato, que é um éster maior. Então, assim, quando a gente fala de grama por grama, ou seja, se eu tivesse 1 grama de propionato ou 1 grama de decanoato, aonde desses dois aí que eu vou ter mais quantidade disso aqui, que é a testosterona? É no propionato. Por que isso? Por causa da fórmula molecular que compõe isso aí. Então, quanto menos carbono você tiver, menos quantidade de radical nessa cadeia desse éster, né? Quanto menor a quantidade de carbonos na cadeia desse éster, mais concentração de testosterona você vai grama por grama. Se você der 1 grama de um, 1 grama de outro, você vai ter mais ali. É só uma besteirinha, não muda muito em nada, mas é só um conhecimento farmacológico, né? Um conhecimento químico desses ésteres, né? Nosso amigo Luiz Carlos Batista Júnior. Cloredato de paroxetina piora o rendimento na academia? Olha, cloredato de paroxetina é um inibidor de recaptação de serotonina, é um antidepressivo. Não trabalho com esse tipo de substância, é uma medicação que tem a sua aplicabilidade para ejaculação precoce, tem a sua aplicabilidade para quadros depressivos e aumenta a liberação é um inibidor da recaptação de serotonina no organismo. Mas assim, não trabalho com essa substância, não posso dizer para você que eu sei se melhora, se piora. Eu não usaria, não ia querer essa substância em mim, mesmo que eu tivesse com depressão, tá? Mas não acredito que ela tenha uma alteração no desempenho, no seu desempenho físico na academia. Mas enfim, mexe com a sua cabeça, né? Então pode mexer com muita coisa também, né? Então tem que analisar, tem que pesar os prós e contras, né? Armando Xavier Dutra. Texto endógeno atrapalha o eixo, influencia também os pulsos de hoje natural. Porra, aí é foda, hein, malandro? Você me quebrou. Texto endógena é aquela que você produz. Atrapalha o eixo? Não, se você produz é sua, não vai atrapalhar seu eixo. Influencia também os pulsos de hoje natural? Os pulsos, a secreção de testosterona sua, se é seu, é endógeno, é natural, né? Então, quem controla isso é o que a gente chama de eixo hipófise, hipotálamo, testículo. Esse é o tal eixo, né? Existem hormônios que um influencia o outro nessa cadeia
para o seu testículo, em última análise, dar o pulso de testosterona. Então, enfim, não entendi muito bem o que foi perguntado, tá? Luciana Costa Góes, obrigado aí pelo feedback, áudio perfeito. Davidson Faria, áudio ok, muito obrigado. Nosso amigo Ícaro aqui perguntou sobre ficar dolorido as aplicações, falei sobre isso aqui. Tom Krempel, boa noite, doutor. Boa noite, Tom. Naltrexona, falei aqui. Fala de tratamentos de acne, depende, cada tipo é um tipo, né? Não adianta querer, por exemplo, dar um tiro de canhão para matar uma formiga. Então, depende do tipo, do grau de acne, né? Tratamento de, vou dar um tiro, quebrar toda uma parede, um muro, lá na formiga. Então, depende do grau de acne, né? O interessante, isso aí sim, é importante que você trate a acne de forma precoce para que ela não gere cicatrizes. E cicatrizes envelhecem, enfeiam a pele, enfim, né? Nenhum homem é muito preocupado com isso, né? Mas de um modo geral é isso, né? Dependendo da acne você pode ficar aí todo esburacado e não é legal, né? Luiz Carlos Júnior. Meu urologista disse que não posso ter testosterona baixa, pois tenho boa forma física. E aí, né? Boa pergunta, né? Será que a forma física de um cara determina os níveis de testosterona que ele tem, né? E aí, será? Sim, não? Então, enfim, né? Você só vai saber dosando. E se você é um cara, e eu já tive esse tipo de paciente, né? Como o colega falou acima aqui, a secreção de testosterona é pulsátil. Você pode flagrar ela elevada num momento que você dormiu bem, se alimentou bem, está com um grau de estresse todo controladinho, e ter um valor elevado. E você pode também flagrar essa testosterona num dia ruim, onde ela estava baixa, onde o pulso de secreção não foi o pulso mais alto. E aí? Tem boa ou não tem? Então, assim, eu acho interessante, importante os sintomas. Os valores laboratoriais são importantes, sim, são interessantes você ter eles, sim, mas os sintomas de testosterona baixa, eles devem ser explorados, tá? Tiago Spangenberg, parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu amigo. Joseph Secker Jr., boa noite, boa noite. Wellington, o áudio tá bom. Tom Krempel, sempre excelente conteúdo, muito obrigado, meu amigo. Kleber Gonçalo, tamo junto, doutor. DHEA como pós-ciclo, será que é isso que você quis dizer? Olha, o que eu falo para as pessoas hoje sobre DHEA? Não tenho nada contra, tá? Acho que tem a sua aplicabilidade, mas é um androgênio de menor potência, né? Então, mal comparando para um cara, na minha opinião, que está em TRT, ele está atirando de metralhadora. Será que vale a pena esse cara que está atirando de metralhadora eu dar uma espingarda para ele? Então é mais ou menos isso, né? É um androgênio de menor potência. Esse androgênio pode, na esteroidogênese, formar outros hormônios, né? Você usando ele sozinho, isoladamente, principalmente no homem, eu acho ruim. Tem um vídeo detalhado meu sobre DHEA, né? Ele tem atuação no sistema nervoso central. A forma sulfato de DHEA é a forma correta para você dosar no sangue, pois é a forma que tem maior tempo de duração na sua corrente sanguínea. O DHEA em si, sem o sulfato, ele dura muito pouco tempo, né? Então não dá um parâmetro fidedigno sobre seus níveis de DHEA. Tem um vídeo meu sobre isso no YouTube, tá? Falando sobre idosos, sobre mulheres, sobre homens usando testosterona, homens não usando testosterona. Eu falo detalhadamente sobre isso, assista. Gabriel Souza, pode ser feito um uso contínuo de testosterona com doses mínimas? Com doses ideais, mínimas não, mas com doses ideais, sem dúvida. É uma substância que tem segurança, né? Ela foi, se eu não me engano, em 1936, 1930, 36. Será que hoje, 2019, a gente já não tem
conhecimento, estudo suficiente sobre testosterona, quase um século dessa porra. Então, hoje em dia você vê muitas pessoas, nós não sabemos os efeitos disso aí a longo prazo. Porra, quase um século. Será que o nego não sabe os efeitos da testosterona a longo prazo? Precisa de mais quantos séculos, né? Então, assim, é uma substância bem conhecida, bem documentada, o nosso organismo produz. Você colocar essa babaquice de falar de bioidêntica, isso aí é balela, isso é papo de vendedor de produto, de substância. O fato dela estar esterificada, ligada a um éster, é só um mecanismo de você garantir a liberação disso na sua corrente sanguínea, sem você ter que ficar dando a testosterona pura, que, por exemplo, a testosterona aquosa, e ela, pum, subiu e desceu. Então, subiu e desceu, você tem que aplicar toda hora. Você tem que aplicar uma vez ao dia, todo santo dia. Sei lá, mais de uma vez ao dia, para você ter níveis sérios sustentados, né? Então, enfim, a forma esterificada nada mais é do que uma tecnologia que o homem desenvolveu para colocar um éster, e esse éster vai sendo clivado, comido pelas enzimas chamadas esterases, e essas esterases vão liberando a testosterona para sua corrente sanguínea, né? Então, doses mínimas. Por que mínimas e não doses ideais, né? Então, vamos lá. É mais ou menos isso. Luciana Costa Góes, pacientes cardíacos com dores crônicas, artrose, LDN. LDN eu já ouvi falar. Low dose naltrexone. Não é algo que eu estude, não é algo que eu domine. Então, enfim, não posso falar isso aí para você. Lucas Buri, estanozolol versus articulações, né? Pergunta também bem vaga, né? Estanozolol, muitas pessoas usando estanozolol pioram dores articulares crônicas, é o contrário do que acontece com a DECA, com a nandrolona. É um esteroide de classe diferente da nandrolona. A nandrolona é uma progestina e o estanozolol é um derivado DHT, tá? Durateston deposteron, falei aqui já. Como diminuir a queda do cabelo sem finasterida, falei também. Ou melhor, anunciei, né? O que eu falo, o conhecimento sobre isso vai estar nas videoaulas. Herbert Zagui Falcão, o uso subcutâneo em dose baixa 0,5 pode ser de uso contínuo? 0,5 o quê? Né? 0,5 ml? 0,5 miligramas? Né? Depende, né? Não existe um tamanho de responder jogo. Não é. Meus amigos, se vocês, né, tem coach aqui, pessoas que acompanham outras pessoas usando esteroides anabolizantes, façam o seguinte, ou melhor, não façam, né? Mas, enfim, se vocês fizerem isso, observem, peguem uma testosterona, tá lá, a dose X, vamos botar aí uma dose bem grosseira, 200 miligramas de deposteron por semana, tá? E pegue uma pessoa aí e dê 200 miligramas, né? Tô falando hipotético, daqui a pouco vou me condenar falando que eu mandei alguém fazer isso. Tá? Mas vamos fazer essa hipótese aqui. Não é para ninguém fazer nada por conta própria, tá? Só para vocês entenderem essa questão do 5 tem que ser 1 ml, tem que ser 2 ml. Meus amigos, eu não tenho hipocrisia aqui de falar nada. Eu falo a real. Aquilo que eu não tenho segurança de falar, eu não falo e ponto. Mas não estou escondendo o joguinho de ninguém, tá? Então vamos lá. Pegue um camarada gordão e dá lá para ele a testosterona, uma ampola de deposteron por semana, intramuscular. Dentro de 10 semanas, peça para esse gordão aferir a testosterona total dele, o estradiol, o SHBG, a prolactina, o FSH, LH, enfim, todos os hormônios sexuais, depois do terceiro dia da aplicação dele. Segundo, terceiro dia, tá acabando a live aqui, enfim. E peça uma outra pessoa magrelinha para fazer a mesma dose. Meus amigos, eles vão voltar com valores diferentes de testosterona total. Então, não existe one size fits all. Um tamanho serve para todos. Tá bom? Encerro a live aí com esse conhecimento. Isso é importante. Não pensem que é esconder jogo. É prática. Você só vai saber na prática.